Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio Batista. Desde já agradeço por você ter clicado nesse vídeo. Espero que você assista, goste, compartilhe e faça o nosso canal crescer. Hoje nós vamos falar de equações do primeiro grau, conceitos iniciais. O nosso roteiro é conceito de equação, termos de uma equação, grau de uma equação, conjunto solução e conjunto universo e alguns exercícios. Vamos aos quadros. Você sabe que são equações? A velha e boa cara de paisagem do aluno que nunca ouviu falar nisso. Ok, antes de mais nada, vamos à etimologia do termo equação. Palavra originada do latim equatio, que significa tornar igual, equilibrar, ter o mesmo peso. Equações, em termos gerais, são sentenças matemáticas abertas expressas por uma igualdade. Olha aqui, alguns exemplos. Olha. São equações, pois expressam a igualdade. Veja que aqui eu tenho x mais 3 igual a 4 menos 1. Tenho aqui embaixo y mais 8 igual a 5 menos 3. Agora, já em outras situações que temos aqui, eu não tenho igualdade. Aqui eu tenho um sinal de diferença e aqui eu tenho um sinal de menor que. Então, essas expressões não são equações, pois não expressam igualdade. Ok? Termos de uma equação. Nós temos aqui uma equação x mais 3 igual a 4 menos 1. Vamos conhecer os termos dela. Primeiro membro. Tudo que vem antes da igualdade, você vai chamar de primeiro membro. Nesse caso aqui é x mais 3. Repare que a sentença está dividida por essa igualdade, ok? E tudo que vem antes dela, antes do sinal de igual, você vai considerar como primeiro membro. E tudo que vem após é o segundo membro. No caso aqui é 4 menos 1, ok? Uma equação traz a ideia de uma balança em equilíbrio. Lembre que a etimologia do termo nos dá a ideia de igualdade, de estar em equilíbrio. Para que esse equilíbrio seja mantido, o que se faz no prato da esquerda deve ser feito no prato da direita. Claro, eu estou fazendo uma analogia entre essa sentença matemática e uma balança. Nos próximos quadros você vai entender por que a gente fala dessa questão do equilíbrio. Olha aqui. Então, para essa balança manter o equilíbrio, você tem que fazer o que você faz em um prato, você tem que compensar no outro. É como se você tivesse ido numa feira e você vai lá e compra 1 quilo de determinada coisa com aquelas balanças antigas. Então, o vendedor coloca um peso, né, já padrão em um dos pratos e ele vai medindo ali no outro lado a mercadoria, pode ser feijão, açúcar, farinha, até que a balança fique em equilíbrio para poder completar aquele peso que você está comprando. Okay? Então, essa é mais ou menos uma ideia bem geral do que é a equação. Termos da equação ainda, agora vamos falar do termo desconhecido de uma equação. Como é que nós chamamos ele? Nas expressões algébricas ou relações de dependência entre duas ou mais grandezas, como em funções, convém chamá-las de variáveis. Nós já vimos isso na aula passada sobre expressões algébricas. Nos casos de equações, é mais conveniente chamá-los de incógnitas. Isso porque, no caso das equações, existe somente um valor ou um conjunto de valores que satisfazem a sentença. O termo incógnito significa aquilo que está oculto, ainda não descoberto, escondido, etc. Nesse caso aqui, ó, você tem o x mais 3 e 4 menos 1. Você tem um valor oculto aqui. Ok? Nesse caso, o valor incógnito ou o valor oculto da letra x é o zero. É o que faz essa sentença matemática ficar balanceada. 4 menos 1 vai dar 3. E o número que eu somo com 3, para poder dar o próprio 3, tem que ser 0. Valendo aí a propriedade do elemento neutro na soma. Grau de uma equação. O grau de uma equação é determinado pelo expoente da incógnita. Vamos lembrar aí das propriedades da potência, tá, gente? Aqui eu tenho x elevado à quarta
mais 3 igual a 4. Então aí eu tenho uma equação do quarto grau. Aqui eu tenho x elevado ao cubo mais 3 igual a 4. Eu tenho uma equação do terceiro grau. Aqui eu tenho x ao quadrado mais 3 igual a 4. Eu tenho a equação do segundo grau. No nosso nível de curso, eu estou falando aqui para quem está iniciando o estudo de equações, né? Mais ou menos no 7º ano, nós vamos trabalhar com este item aqui. Equação do primeiro grau. Repare que o expoente aqui é 1, apesar de você não estar vendo, né? Então, esse é o nosso foco, equação do primeiro grau, certo? Lembre-se que o expoente 1 não precisa ser escrito. Isso aí é uma coisa bem básica, né, do estudo de potências. Conjunto solução de uma equação. Resolver uma equação significa encontrar o valor numérico da incógnita que a torna uma sentença matemática fechada e verdadeira. Se você já esqueceu o que é uma sentença matemática fechada, clique no link que está na descrição desse vídeo e relembre esses conceitos. A esse valor ou valores chamamos de conjunto solução. Alguns autores, porém, chamam o conjunto solução de conjunto verdade. Isso é muito comum em livros de matemática, chamar o conjunto solução de conjunto verdade. Também é comum chamar o conjunto solução de raiz da equação. Esse termo é o que eu vou usar aqui no nosso curso. Também é o mais recorrente, é o mais fácil de falar, não é? Então, quando a gente falar de uma solução de equação, eu vou me referir a esse termo aqui, raiz. E você já sabe que são sinônimos. Conjunto solução, conjunto verdade e raiz são sinônimos. Aqui nesse caso eu tenho x mais 4 igual, x mais 3 igual a 4. Nesse caso o conjunto solução ou raiz é 1. Porque aqui o número que eu adiciono a 3 para poder resultar em 4 tem que ser 1. Então, nesse caso, o conjunto solução, ou conjunto verdade, ou ainda raiz, é o número 1. É ela que faz com que esta sentença matemática, que é aberta, se torne uma sentença matemática fechada e verdadeira. O único número capaz de fazer isso, nesse caso, é o número 1. Então, aqui existe também um outro jeito de se escrever, né? S de solução e o 1 aqui, entre chaves, porque está se tratando de um conjunto. Conjunto universo de uma equação. É o conjunto numérico do qual é retirada a solução. Conjunto universo. Veja, a gente estudou no começo do ano conjuntos numéricos. Nós vimos que, para melhor estudar os números, os matemáticos dividiram esses números em conjuntos, segundo as peculiaridades de cada um. Agora, toma cuidado que isso é um piso bastante perigoso. Olha o que vem aqui. A depender do conjunto universo, uma equação pode não ter solução. Isso mesmo. Vamos ver aqui. Se o universo for n, por exemplo, o conjunto dos números naturais, não podemos ter raízes negativas nem fracionárias. Se o conjunto universo for z, o que é que acontece? Não podemos ter raízes fracionárias ou decimais. As negativas já conseguimos encontrar aqui, né? No z. Mas não fracionárias nem decimais. Se o universo for Q, porém, aí você já pode ter tanto raízes negativas quanto fracionárias ou decimais. No nível do nosso curso, nós vamos trabalhar com o conjunto Q, o conjunto R e o conjunto C. Vocês verão aí em outros níveis da sua vida escolar. Agora, por que o conjunto Q? Repare o seguinte. O primeiro conjunto numérico que você teve contato foi o n, esse que está aqui em verdinho. Esse conjunto dos números naturais não tem número quebrado, só tem número que vai de 1 em 1, né? Só os positivos. Você vai começar aqui do 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito. Muitos autores trazem um zero no conjunto n, né? Mas é uma coisa que não é para ser discutida agora. Ok. Já no conjunto z, além de todos esses positivos, você também tem o zero, que é neutro, e tem todos os negativos. Porém, em z não existem números quebrados. Repare que n está dentro do z, ou seja, n é um subconjunto de z. Já o conjunto Q, além de ter todos os naturais, todos os inteiros, ele também comporta todos os números fracionários e decimais. Ok? Então, é por isso que a gente vai trabalhar com esse conjunto, que ele é o mais abrangente.
Então vamos lá. Olha aqui um exemplo. Calcule a raiz da equação abaixo sendo o universo n. Olha, eu tenho aqui x mais 3 igual a 1. Qual é o valor que você soma com 3 para dar 1? Tem que ser um menos 2. Só que acontece o seguinte. Como não há números negativos em n, a resposta é conjunto vazio. Esse símbolo aqui, gente, essa bolinha cortada, isso é um conjunto vazio. Ok? Significa dizer que você não encontra no conjunto n esse número menos 2. Lá não existe números negativos. Outro exemplo, calcule a raiz da equação abaixo sendo o universo z. Z é o conjunto dos números inteiros. Repare, eu tenho aqui 2x igual a 1. O número que eu multiplico por 2 para dar 1 é 1 meio. A soma de duas metades é uma unidade. O que é que vai acontecer aqui? Como não há números fracionários em z, a resposta é vazio. Você não vai encontrar nenhum número fracionário em z. Mas, se o conjunto universo fosse Q, ambas as equações teriam soluções válidas. Por isso que nesse nível do curso nós trabalhamos com o conjunto Q. Agora alguns exercícios. Circule as sentenças matemáticas que representam equações. Aqui na letra A eu tenho 3x igual a 4 menos 1. Veja que eu tenho a sentença matemática aberta, né? Expressa por uma igualdade, então aqui é uma equação, eu vou circular. Na letra B, eu também tenho uma sentença matemática aberta e expressa por uma igualdade, também podemos circular. Na letra C, eu aqui não estou vendo o sinal de igualdade, eu estou vendo o sinal de desigualdade, então essa daqui nem de longe é uma equação. E ainda porque ela também é uma expressão, é uma sentença matemática fechada. A letra D também é uma sentença matemática fechada, não nos interessa isso. A letra E também é uma sentença matemática aberta. Essa é aberta, porém aqui não há igualdade, aqui tem uma desigualdade, então ela não é uma equação, você não vai circular. Na letra F, eu tenho uma sentença matemática fechada, então não se trata de uma equação. Já na letra G, eu tenho sentença matemática aberta, expressa por uma igualdade, olha aqui, aí eu vou circular. A letra H, você olha logo para o sinal, você vê um sinal de diferença aqui, então você não circula isso. Na letra I, eu tenho x ao quadrado menos 9 igual a 0. Sentença matemática aberta expressa por igualdade é sim uma equação. E na letra J eu tenho sentença matemática fechada, não vou circular. Então aí, só essas 4 sentenças que estão circuladas que representam equações, as demais não. Outro exercício, verifique se 2 é raiz das seguintes equações. Veja, para poder fazer isso, basta que você coloque o 2 no lugar da incógnita. Lembra que quando você tem uma letra colada com um número, existe ali uma multiplicação. Então, na primeira situação, olha o que vai acontecer. Eu substituí o x pelo 2, né? Aqui vai dar 3 vezes 2, que é igual a 6. 7 menos 1 também é 6. Se a igualdade prevaleceu entre o primeiro membro e o segundo membro, então significa que 2 é raiz dessa equação aqui. Vamos ver a segunda situação. A mesma coisa você vai fazer, substituir a incógnita pelo número 2. X mais 3 igual a 2 menos 1. 2 mais 3 é igual a 5. E 5 é diferente de 2 menos 1. Porque 2 menos 1 é 1. Ora, se não houve nenhuma igualdade aqui estabelecida, então eu concluo que 2 não é raiz dessa equação. Na última situação, eu vou substituir o x pelo 2. 2 menos 3 vai dar menos 1. Ok? Aqui no segundo membro também tem menos 1. Estabeleceu-se a igualdade, estabeleceu-se o equilíbrio. Então, nós podemos concluir que 2 é raiz dessa equação. A equação abaixo tem solução em n? Justifique. Veja, eu tenho aqui x igual a menos 7 mais 6. Quando eu operar esse menos 7 com o mais 6, eu vou encontrar o número menos 1. E lembre que em n não existe número negativo. Então, a minha resposta será a seguinte. Eu tenho aqui x igual a menos 1. Então, não, pois em n não há números negativos. Essa é a justificativa. Aqui, no caso, seria um conjunto vazio. A equação abaixo tem solução em z? Justifique.
eu tenho aqui 3x igual a menos 7 mais 6. Quando eu operar lá os números que estão no segundo membro, eu vou ter 3x igual a menos 1. Ora, esse x está fazendo uma multiplicação e ele vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa, que é a divisão. Eu tenho menos 1 sobre 3. E isso significa uma raiz válida em z? Não, pois em z não há números fracionários. Agora vem a pergunta, as duas equações anteriores teriam solução se o universo fosse Q? Justifique. Sim, pois Q contém n e z, além de ter em si números fracionários e decimais. Ok? Isso foi dito aí no nosso começo da aula. O conjunto Q, ele é um conjunto mais abrangente do que o n e mais abrangente do que o z. Ele, além de ter todos os naturais e todos os inteiros, ele também tem fracionários e decimais. Pessoal, muito obrigado. Espero ter ajudado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!